Oi. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Bom, hoje é mais não é uma aula, né? Mais uma conversa sobre a experiência que a gente teve lá no primeiro encontro. E hoje eu não vou falar muita coisa. A ideia hoje é ouvir de vocês, né? O que a gente combinou, a questão de ter assistido o filme. Não sei se todo mundo conseguiu assistir o documentário do Emicida. Amarelo é tudo para ontem, e a ideia é saber das impressões de vocês com relação à história do filme, que discute a questão racial, um pouquinho da carreira, do percurso do próprio Emicida. Ele traz essa própria história para contar aí a história de vários outros artistas negros e negras do Brasil, né? Passando ali pelo samba, pelo rap, uma série de outras coisas importantes. E a ideia é que vocês falem hoje, vou chamar aqui, estou vendo os nomezinhos, vou chamar um por um. Hoje todo mundo vai ter que falar, se não quiser falar, escreve, não tem problema escrever, mas a ideia é que a gente vá elaborando devagar os nossos próprios filmes, tá? Primeiro a gente vai começar sempre com assuntos mais amplos, até a gente chegar mesmo na etapa de execução dos nossos próprios filmes, que não vai demorar muito para acontecer, são só essas primeiras aulas que vão ficar um pouquinho com esses temas mais amplos. Então, a ideia era essa, né? Assistir o filme, falar se gostou, o que teve de impressão do filme, o que achou, e depois comentar o que acha, de qual subgênero de documentário vocês acham que esse filme faz parte, lembrando que não necessariamente faria parte de um subgênero só. E aí, para abrir a nossa rodada de conversa, eu vou chamar o próprio professor Felipe, né? Para falar o que ele achou do filme e de quais subgêneros ele acha que o filme, o documentário da Emicida faz parte. Professor, o que você achou? Abre nossa roda aí. Então, eu vou começar mais com uma pergunta para ti, Raquel, porque eu assisti de novo e eu tenho muita dificuldade em classificar o Amarelo por uma coisa, ele me pega muito pelo emotivo. E o tempo todo em que ele tá assim, o documentário dele, a forma de fazer, aí tu me tenta depois só me explicar isso. A minha dúvida é o grau de intencionalidade que isso é feito, porque tá claro em determinado momento que é feito para me emocionar. Eu acho isso. Quando eu reassisti, eu não sei se quem já viu 2 vezes ou mais. A primeira vez que eu vi, eu achei muito mais, não sei se é essa palavra, sincero, assim, me pegou, tá. Na segunda, eu vejo que tá cheio de gancho e estratégia para me buscar em determinado momento ali. Aí eu não sei quanto tá se fazendo um documentário se tu tem controle disso, Raquel. Se tu tem, por exemplo, se tu vai... mas o grau de controle é a minha dúvida, porque tu tem, de novo, eu vou te voltar naquilo do outro dia, do entrevistado. O que tu quer tirar dele e se na sala de edição muda o que tu quer tirar, né? Porque eu vejo que tá tudo, por exemplo, da parte do Wilson das Neves ali, ele tá feito toda... Parece que existe uma outra história dentro do documentário que é sobre o Wilson das Neves e o próprio Emicida. E parece que ele é todo assim, ele vai criando subhistórias. Eu não sei, a minha pergunta, que tem muito mais uma pergunta para começar, é essa relação de se eu tenho esse lead, esse controle do quanto eu quero chegar na emoção ou se foi na sala de edição ali, porque na segunda vez eu me senti mais... A minha dúvida só é essa, tu que já fez mais documentários, que eu queria te perguntar era isso. Quando tu estava filmando, quando a gente vai filmar, por exemplo, lá no bairro, eu consigo ter a dimensão disso, de que eu quero causar isso ou não? Ou isso vai subir na sala também, quando vai estar mais com os editores ali? É o seguinte, a intencionalidade do documentário na produção, ele tem tudo a ver com a questão do subgênero, né? Com certeza é manipulável. A gente vai trabalhar na questão do roteiro quando a gente fala dos atos, né? O filme ele tem como se fosse, a gente pode visualizar na linha de edição e no próprio roteiro, né? A gente conversou um pouquinho sobre os vários tipos de roteiros. Aliás, a gente falou muito brevemente, a gente vai detalhar isso mais para frente. Mas a gente conversou sobre as várias etapas de um roteiro de documentário, e a primeira delas, ela é bem seca, porque ela não vai trabalhar essa questão das emoções. Agora, quando a gente volta com a captação, com o material que a gente tem, aí a gente consegue fazer, até visualmente, fazer um gráfico de emoções, né? E o que ajuda a gente a criar esse gráfico? A trilha musical, quando chega lá,
né? Um momento que ele, por exemplo, um momento que para mim pega demais, né? Quando ele pede para que as pessoas que tiveram pessoalmente nas manifestações contra a discriminação racial, de repente, do nada, as pessoas estão lá no palco, né, na apresentação lá aqui em São Paulo, e ele pede que essas pessoas se levantem e todos eles estão com a mão para cima. E aquilo aí, é fortíssimo, né? Nossa, aquilo, me arrepia de lembrar. E o que acontece? A gente vem numa linha, numa escala bem neutra, né? Ele vai inflando a gente de emoções através da história. Ó, aconteceu isso, 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 e ele finaliza com as pessoas levantando, as pessoas, a gente se surpreende porque não esperava que as pessoas estivessem lá no palco. E aí as pessoas levantam braços, 4 juntos, e o que acontece? A trilha sobe e bomba, né? A gente fica assim, ó, pegado, e ele tá fortão falando no microfone. Então tudo isso é manipulável, tudo isso é combinado para que a nossa emoção seja. A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? A gente leva os espectadores e as espectadoras a sentirem essas emoções através dos recursos, através de uma imagem forte, as 4 pessoas levantando as mãos, a trilha sonora, a trilha musical que sobe, o passo que vem aumentando lentamente. Então, tudo isso faz com que a gente possa encaixar ele em alguns subgêneros. Aí você já deu algumas pistas. A gente pode falar que ele é poético, que ele é performático. Me deixa uma dúvida assim, ó. Por exemplo, o Igor que está aqui, a gente vai acompanhar a questão da produção, vai se construir um roteiro, mas na verdade tu tem um personagem inicial para pensar, que é esse produtor musical. Eu acerto com ele coisas antes. Eu não sei se eu vou conseguir ser claro, para ser a minha última pergunta. Eu tenho visto muito documentário, Raquel, em que tu vê que existe. A Netflix tem produzido muito isso, e não é à toa que o Demicida é da Netflix. É quase que uma dramatização do documentário. Parece que tem uma história ali que eu já vou dizer, Igor, quando eu falar tal coisa, tu olha para a câmera, tu vai dando dicas. Eu tenho visto muito documentário assim, que é quase didático da Netflix, e que são dramatizações. Eu não sei se isso também a gente, quando for fazer, é uma escolha nossa também, não é? De como acertar isso. A gente vai pedir coisas, por exemplo, para quem vai ser filmado, ou a gente vai optar em não fazer isso? Que eu não sei nem se tem nome isso atualmente. Eu tenho visto que a Netflix tem produzido muito nesse formato, muito mesmo, assim, de criar. Acho que aquele da internet mesmo é o mais claro, que se cria uma sub-história dentro do documentário que vai guiando o que está acontecendo, né? Professor, esse tipo de recurso se chama dramatização mesmo. E ele é uma ferramenta de documentário que a gente não chegou a ver como as características dos desculpa, entre as características dos subgêneros, né? Mas ele é utilizável, e geralmente esse tipo de dramatização também está encaixado no subgênero performático ou poético, né? E isso é uma interferência que diretores e diretoras, eu nunca gostei muito desse tipo de interferência. Eu acredito muito, não vejo por onde não ter acontecido isso, da pessoa que estava ali, né, auxiliando no roteiro do filme do Emicida, não ter pedido essas situações, porque não é possível as 4 pessoas levantarem os braços juntos, estarem sentados, localizados bem no meio da plateia e fazerem a mesma posição. Aquilo é completamente combinado para trazer emoção. A gente pode fazer isso, a gente pode pedir para o nosso entrevistado, para a nossa entrevistada, você vem dali, ó, e quando você chegar aqui, isso, a gente pode pedir. Só que eu acho que é uma interferência que às vezes não vale muito a pena. Depende, porque o documentário do Emicida, ele já vou dar, pelo menos a minha opinião, ele tem muito da questão performática, de performar o filme, né? De manipular a cada etapa. A gente vê várias conversas ali que tá claro que aquelas conversas ocorreram por conta do filme, quando ele está explicando a história. Então foi combinado que ele dissesse algumas coisas que inclusive são gatilhos para puxar os temas dos filmes. Então pode ser material de arquivo que deu muito certo. Pode ser coisa que ele combinou, vou falar tal palavra que é para poder chamar o tema seguinte.
Também pode. Eu não acho isso muito positivo, principalmente quando a gente está lidando com um tipo de documentário que a gente está aqui mais ou menos pensando em fazer, né? Vamos falar sobre a história da Zona Oeste, aí a gente vai falar sobre o Jornal dos Negão, né? O podcast. A gente pode pedir para eles simularem uma gravação? Ah, faz aí então, finge que você está gravando agora. A gente pode. Não tem problema nenhum, continua sendo uma verdade, né? Porque eles realmente produzem podcasts. A gente pode manipular as cenas. Na próxima aula, eu estou planejando conversar um pouquinho com vocês sobre entrevista e sobre as funções, e a gente vai entender melhor quem é que faz, através da direção de arte, através do roteiro, através da direção, como é que a gente manipula algumas coisas muito possíveis de serem manipuladas desde a concepção do filme no roteiro. A gente pode pedir para a pessoa falar certa palavra, para terminar numa palavra e ir para outro tema, a gente pode pedir para a pessoa fazer alguma coisa, você abre o olho, fecha o olho, igual novela. Eu estava assistindo a novela ontem, acho que era da Laços de Família, e teve uma cena que me chamou a atenção, que a Camila, né, ficou sem cabelo, tá deitada no hospital, e aí a enfermeira, a médica tá mexendo nos equipamentos, ela sai da sala, a Camila vira o rosto e abre os olhos. E a gente pode pedir igual para os nossos personagens. Agora, isso é muito legal? Isso é maneira de se fazer? Assim, eu não gosto. Eu prefiro sempre deixar a coisa acontecer. Até porque eu gosto muito das surpresas. Às vezes, se a gente fica pedindo muita coisa para os nossos personagens, a gente perde o que realmente eles podiam oferecer de mais autêntico. Então, é possível? É possível. Agora, vai do nosso gosto, vai do planejamento do nosso filme. Respondi, professor? Ana Roberta tem uma pergunta. Manda aí a pergunta. Raquel, indo um pouco de encontro à pergunta do Felipe, me veio um questionamento assim. Faz um tempinho que eu trabalho com narrativa, né, com um processo formativo ali do sujeito, no caso eu que sou professora, como o meu processo de formação como professora, como docente, como gente também, né? E aí a gente tem uma coisa que eu sempre tenho comigo e faço a reflexão ali, é que quando a gente está ouvindo uma pessoa, né, e aí vem de encontro um pouco que o que eu entendo do documentário do Emicida, que é uma narrativa, né, ele narra sobre si, sobre as coisas que viveu e sobre coisas que interpelaram ele, né, e que são movimentos ligados ali à vida, ao cotidiano dele, enfim. E aí, quando a gente está falando de narrativa por exemplo, na pesquisa, na parte escrita, a gente comenta que, às vezes, uma vírgula que a gente coloca ali na hora que a gente está falando sobre a história pode modificar o sentido que a pessoa, né, tem a respeito daquele momento. E aí, quando você comenta que pode ser feita essas interferências, né, mas que, por exemplo, você disse que particularmente não gosta, eu também acho legal deixar fluir, assim, que seja uma coisa natural, que parta deles, mas, assim, qual o risco, enquanto produtores, no caso, né, que essas interferências podem dar ou ter no sentido, né, que talvez está se buscando ali dentro de uma cena ou dentro de um roteiro? Porque o que eu penso, assim, pode ser uma coisa simples a ponto de só direcionar, mas pode ser uma coisa mais invasiva a ponto de alterar, de repente, o sentido que a pessoa queira passar naquele determinado discurso, naquele determinado momento, né? Então, assim, de repente, eu não sei se seria essa a pergunta mais adequada, mas qual seria o limite ali? Terminei. Eu acho que eu tô com um delay aqui, porque você ainda estava falando agora. Mas eu entendi a pergunta, eu acho muito boa essa questão. Gente, quando a gente trabalha com pessoas, é sempre uma grande responsabilidade, né? Porque existe muita possibilidade, por exemplo, a gente gravar um depoimento da história da vida de alguém da Zona Oeste, por exemplo, e se a pessoa ela fala com alguma intenção, né? Pois, na hora, e aí, dependendo das nossas perguntas, dependendo do tipo de edição que a gente faz, a gente pode transformar completamente o sentido. A gente não vê os GIFs ou os vídeos que as pessoas fazem, às vezes de tiração de onda, de políticos, de mulheres que trabalham também com política, e a gente não vê que é possível manipular ali para uma coisa que a pessoa falou se transformar numa coisa completamente diferente. A gente vê esse tipo de manipulação na internet,
de brincadeira. E isso existe, inclusive, em documentário. E é por isso que a gente selecionou a questão da entrevista como próxima aula, como tema muito importante, porque tem muito a ver com a nossa responsabilidade como produtores e produtoras de filme. Eu tenho o seguinte princípio, quando eu produzo alguma coisa, né? Eu faço as entrevistas, eu faço a edição, antes de lançar o filme, eu faço com que todas as pessoas que assistiram o filme assistam e quase que assinem assim, ó, eu concordo com o meu depoimento, eu estou satisfeito com o meu depoimento. Porque, assim, interferência, ela é inevitável. A interferência acontece da forma como a gente pergunta, a interferência acontece da forma como a gente coloca. A gente vai falar de direção de arte mais para frente. Aí, senta aqui nessa cadeira aqui, aí você fica com esse livro na mão, porque você é professor, e aí você fala, a pessoa, tá, mas eu nem sento aqui, né? Mas tá bonito aí o cenário, a fotografia, mas... Então, assim, são escolhas, né? São escolhas que o limite ele é subjetivo, a gente não tem como pensar assim, qual seria o limite? O limite para mim é sempre o pedir, eu nunca peço. Eu não peço nada. Eu pergunto e nisso já estou pedindo coisas, né? Já estou pedindo algum conteúdo, que a pessoa me fale algum conteúdo. E como jornalistas, a gente sabe que a gente pode fazer a pessoa falar o que a gente quiser, né? Depende do tipo de pergunta que a gente faz, a gente já está avisando uma resposta específica, a gente não está deixando em aberto. Agora, no documentário, como não é jornalismo, né? A gente falou um pouquinho disso na primeira aula. O ideal é que a gente faça perguntas mais amplas, e nisso, gente, eu estou seguindo mais ou menos os parâmetros de um documentarista que eu gosto muito, que é o Eduardo Coutinho. Ele é um cara que ele trabalha com essa questão de entrevista de maneira muito solta, e ele tem o seguinte procedimento, ele não fala, ele como diretor, ele não fala com os entrevistados e entrevistadas antes de gravar. Então ele tem alguém que faz, a gente vai falar disso, tá? Com calma, mas ele tem alguém que vai lá fazer pesquisa, que conversa com as pessoas para identificar personagens bons para o filme, só que ele não entra em contato com essas pessoas até o dia da gravação. Por quê? A pessoa contou a história para a pessoa que foi pesquisar, ela vai contar de um jeito. Quando chegar a pessoa que vai dirigir, que vai entrevistar, com câmera, com luz, com som, com tudo, a pessoa vai mudar o tipo de depoimento dela, não tem jeito, todo mundo fica de alguma forma na frente da câmera, ou a pessoa fica muito tímida e não quer mais, e não fala do jeito que falaria, né, como falou numa conversa informal, ou a pessoa fica muito inflada e fala muito mais coisas do que falaria normalmente, e que também são coisas importantes para a gente usar, porque a representação, a autorrepresentação, isso também faz parte da história. Como que a pessoa quer se mostrar? E essa intencionalidade, vocês usaram essa palavra, eu acho que cabe muito hoje na nossa conversa. A forma como a pessoa quer que a gente olhe para ela é conteúdo rico para o nosso filme. Então, assim, tudo depende e tudo assim, é pisando em ovos nesse momento, né? Tudo vai ser interferência. Então, quanto menos você exigir, o ideal quando a gente chega no set, né, de filmagem, a gente fala para a pessoa assim, tá, onde que a senhora quer dar a entrevista? Eu costumo ficar sentada aqui nesse sofá tomando um café, então vamos fazer um café, a senhora senta aí e a gente troca ideia. E aí a pessoa vai se assentando ali mais ou menos como é a vida real dela, porque não vai ser a vida real. Talvez se o sofá estiver rasgado, ela vai falar que não senta ali, que senta na cadeira. Então, assim, a gente vai caminhando exatamente, deixar à vontade. Que não vai ficar totalmente à vontade, né? Documentário é muito invasivo, uma câmera na mão é muito invasiva na vida de qualquer pessoa. Então, a gente tem que ter consciência de que, a partir do momento que a gente entra na casa da pessoa ou leva ela a dar algum depoimento, a gente já está invadindo a história dela. Essa pessoa já vai contar a história de outro jeito. E a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a forma como a gente capta o que tem atrás dela comunica alguma coisa, né, como cenário, a forma como a gente edita, né, cortando, juntando falas, ou colocando ela antes ou depois de alguém. A gente tem um pesquisador também,
Russo, que ele fala, ele mostra assim, não sei se vocês conhecem, eu vou mostrar esse videozinho dele também na próxima aula, que ele intercala algumas cenas, que é uma pessoa sorrindo, e depois aparece um prato de comida. Uma pessoa sorrindo, e depois aparece um caixão. Uma pessoa sorrindo, depois aparece uma mulher fazendo pose. Então, o que ele quis mostrar com essa manipulação, né, de imagens? Não é na manipulação no negativo, tá? Pejorativo da palavra, mas é na manipulação ali, manusear as imagens. A gente está mostrando que ele pode estar sorrindo para um defunto ali, tirando sarro da morte de alguém. A gente pode mostrar que ele está sorrindo porque está vendo uma comida gostosa, parece boa, ele quer comer. A gente pode colocar que ele está sorrindo para a mulher, tá paquerando. Então, até a ordem que a gente coloca, o depoimento das pessoas, né? Colocar o professor Felipe falando, depois logo a professora Ana Roberta, e aí a gente vai dar um sentido para aquilo. Então, isso nos dá muita responsabilidade. E isso está em qualquer subgênero de documentário. O poético, o observativo, todos contam com isso. E é por isso que é o nosso tema da próxima aula. Obrigada, Ana. Quem mais pode falar? Deixa eu ver. Eu tinha chamado o Matheus, né? Vamos lá, Matheus. Eu estou desligando minha câmera aqui, gente, para não forçar muito minha internet e não falhar. Infelizmente, eu não consegui assistir o documentário, ainda vou assistir, mas não consegui assistir. Mas eu queria comentar uma coisa que quando eu vi ali por cima, quando eu ia botar para assistir, e uma das coisas que me chama a atenção, que é um tipo de documentário que eu vejo bastante recentemente, eu tenho assistido bastante documentário de tragédias. E uma das coisas que eu acho interessante, que eu não sei se isso é em todo tipo de documentário, acredito que não, alguns eu já vi que não tem, e eu não sei como é que se chama. Mas é a questão do pessoal que está gravando, roteirizando, eles fazerem, como é que eu posso explicar? Eles fazem como se fosse para contar a história. Eles vão fazendo filmagens, às vezes nem com as pessoas, às vezes com atores, para contar e as pessoas compreenderem um pouco mais da história. E aí eu queria que a Raquel pudesse explicar um pouquinho mais, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Por exemplo, eu recentemente vejo bastante, como eu comentei, de tragédia, que é, por exemplo, recentemente saiu até um que era de crimes não solucionados, e eu já vejo isso há muito tempo. E esse é um dos gêneros que eu curto bastante. E eles fazem bastante filmagem com atores. Por exemplo, como é que a pessoa, que passo se deu dessa vez, até onde ela foi, o que aconteceu com ela. E eles fazem filmagens tentando replicar o que talvez tenha acontecido com ela. E aí, se a Raquel puder explicar um pouco mais sobre isso, eu agradeço. Muito legal também, Matheus, essa tua questão. O próprio Eduardo Coutinho, se eu não estou enganada, sou uma pessoa que tem uma memória muito zoada, mas se eu não estou enganada, chama Jogo de Cena. Eu não sei se o professor Felipe vai conseguir me confirmar que ele sabe os nomes de todos os filmes. É isso, né? Jogo de Cena. Qual que foi a opção do Eduardo Coutinho como diretor? Ele chamou alguns atores e algumas atrizes para representar pessoas da vida real. Então, o que ele fez? Essas pessoas falaram, deram depoimento, depois ele mandou para esse elenco, e esse elenco depois representou aqueles personagens. Isso também é um recurso audiovisual, na ficção, né? A gente conhece as pessoas que representam personagens da vida real, né? Pessoas da vida real, em biografias, e a gente também pode fazer isso no documentário. Isso é plenamente possível e não tem problema. Só que isso transforma o nosso documentário num outro tipo de filme, né? É uma coisa assim que fica diferente, porque quem está assistindo, se o elenco não é conhecido, como é no caso do Eduardo Coutinho, a gente vai entender a sacada e vai achar muito legal, né? Caramba, jogo de cena, né? Tipo, mostrando as pessoas representando as outras pessoas na vida real. Agora, se a gente não tem um elenco forte que o Brasil inteiro conhece, não vai adiantar muito para o nosso caso, né? Ou pode ser que a gente entregue no final que a pessoa real era outra. Pode ser uma surpresa positiva também. Isso é um outro recurso. Não tem necessariamente um nome, também seria dramatização.
dramatização do documentário. A gente tem muito isso em documentários que são mais poéticos, né? Em que as pessoas fazem isso também para tornar o documentário poder mexer um pouquinho mais com as emoções, porque às vezes o nosso personagem da vida real, ele tem uma história incrível, uma história maravilhosa, só que ele não consegue contar na frente da câmera. Liga a câmera, a pessoa trava e não fala. Aí tá, vou chamar um ator para representar. E aí a pessoa vai lá e faz as expressões todas que a gente queria. Outro tipo de filme, né? A gente pode ter essa escolha, a gente pode fazer isso no nosso filme. Agora, se vai depender do nosso gosto. Eu nunca fiz, não acho nada de errado, acho que a gente pode tentar fazer. Acho que foi muito bom você lembrar, porque inclusive me fez lembrar de um tipo de documentário que não está entre os subgêneros, né, que a gente conversou do Bill Nichols, mas é um subgênero que já está bem concretizado no cinema, que é o falso documentário. Aí ele fica muito confuso na nossa cabeça se aquilo é um documentário ou se é ficção. O que seria? Não sei se vocês já viram algum tipo de falso documentário. Exatamente. Se quem assistiu The Office já sabe mais ou menos como é que funciona. São filmes de ficção ou séries que fingem ser da vida real. E como é que finge? A câmera meio torta, galera da equipe aparecendo de vez em quando ou falando, a pessoa fingindo. Sabe quando a gente tenta seguir a pessoa com a câmera e às vezes não dá muito certo, né? Aí a pessoa sai de quadro, ou a gente dá uma tremida. Isso acontece em documentário, a gente às vezes tem que usar, porque só tem aquela imagem para colocar e tem que pôr. Então, na ficção, quando a gente faz um falso documentário, a gente força esse tipo de situação. Você vai passar ali pela parede, eu vou ficar sem enquadramento, mas beleza, porque para parecer que eu não consegui mais te alcançar. Então, o falso documentário também é um gênero aí que está em cima do muro entre a ficção e o documentário. Não sei se em cima do muro, porque ele é puramente ficção, mas ele está chamando o documentário também, né? Ele invoca o nosso gênero aqui que a gente está trabalhando. Também é uma possibilidade, através de 100% de dramatização da história da Zona Oeste, também é possível. E seria super engraçado se a gente pudesse fazer um falso documentário da vida real, né? Com atores e atrizes e encarnando personagens que a gente quer da Zona Oeste. Seria muito legal. E eu acho também interessante nesse sentido, claro, como é que eu posso explicar? Eu acho que para trazer um pouco mais de emoção, para encher um pouco mais o documentário, porque, por exemplo, vamos supor que na hora da gravação, na hora do roteiro, uma das coisas que o Felipe vem falando nas oficinas é a questão de, às vezes, tu não ter um controle do que a pessoa vai falar e talvez ela fale algo que não encheu, assim, os olhos, não te agradou totalmente, às vezes tu fez outra pergunta para tentar puxar. Tu conseguiu, mas ainda não te entregou aquilo que tu queres. Eu acho que esse recurso de tu gravar e mostrar como seria, como tivesse sido, como foi ou como teria sido na vida real, é uma forma, eu acho que de trazer uma emoção maior, né? Ele mostra e representa as pessoas acontecendo aquilo ali. Eu acho que traz uma identificação maior e uma emoção maior. Olha, Matheus, que traz uma emoção maior. Com certeza, porque se a gente está trabalhando com profissionais da dramatização, essas pessoas vão entregar para nós o que a gente quiser. Agora, tem que pensar que a gente também tem a possibilidade de, quando a pessoa fala alguma coisa na entrevista que a gente não concorda, ou não é positivo, ou não acrescenta em nada para o nosso filme, o que a gente pode fazer é trabalhar esse depoimento na edição. Eu tive uma experiência, estava fazendo um documentário, sem entrar aqui em questões muito pontuais sobre questões ideológicas e de política, né? Não quero entrar muito nesse ponto, mas eu fui fazer um documentário sobre mulheres que trabalham com o corpo no sentido de serem atletas de luta de alta performance. Então, era uma atleta de Muay Thai, uma outra que levantava peso, esqueci como é que é o nome dessa modalidade, ela levantava, assim, 200 quilos no braço, era super musculosa. A outra era fisiculturista, então ela fazia todo o trabalho dos músculos para fazer os desfiles. E aí, o que eu esperava, né? Que chegasse lá para entrevistar essas mulheres, que foram selecionadas pela produtora do filme,
que elas fossem todas mulheres fortes, mulheres, né, que, assim, que teriam uma característica mais de independência, né, de não serem facilmente subjugadas, né? E aí, no caso da mulher que levantava peso, levantava aqueles negócios 200 quilos, powerlifting, se não me engano, o nome dela era Raquel também. Ela me deu o seguinte depoimento, né? Eu perguntei para ela como é que ela se sentia em relação à divisão do trabalho dela, assim, das atividades que ela era casada com um atleta também. E aí eu falava assim, tá, Raquel, mas vocês pretendem ter filhos? Vocês pretendem adotar? Vocês pretendem fazer que tipo de coisa? Se pretendem, né? Porque o que vai acontecer com o seu corpo se você ficar grávida? Você fica impossibilitada de trabalhar, né? O trabalho dela era esse, ela recebia salário pelas apresentações que ela fazia no levantamento de peso, através das competições. E aí ela começou a me dar um discurso de que a mulher devia obedecer o marido, que a hora que ele quiser que ela fique grávida, ela ia ficar, e largaria a carreira dela para se dedicar à maternidade, e que não tem problema nenhum, é a vida dela, né? Eu colocaria isso dentro do filme sem problema. Agora, quando ela falou assim, mulher tem que obedecer ao marido, aí eu pensei assim, cara, isso derruba todo o meu argumento, derruba o meu argumento. O que eu fiz? A gente faz na maior sacanagem e isso diz respeito ao tipo de conteúdo que a gente quer levar para frente, porque não só a gente tem responsabilidade com o entrevistado e com a entrevistada, como a gente também tem responsabilidade com o tipo de conteúdo que a gente produz. E eu, como uma mulher que não acredita que outras mulheres devem obedecer os maridos, eu simplesmente cortei aquela frase e liguei uma frase à outra. Então, no meu filme, ela aparecia falando assim, quando eu for mãe, eu vou me dedicar à maternidade e vou abandonar o meu trabalho, porque eu quero fazer isso e tal. Porque depois ela comentava assim, eu também quero fazer isso. E tirei fora a parte do obedecer o marido. Eu manipulei completamente o depoimento dela, porque ela me falava depois várias outras coisas sobre religião, que a religião também criava esse tipo de exigência para ela. Aí eu mantive em alguma certa medida, porque isso trazia algum tipo de conteúdo diferente para o meu filme, mas as frases que eram de efeito e que trariam uma outra conotação ideológica para o meu filme, eu simplesmente cortei. E aí depois eu mandei para ela, porque isso eu não deixo de fazer, eu mandei para ela, ela assistiu e adorei. Então fechou, é nóis, vamos botar desse jeito no filme. E aí isso é o mais recomendável de se fazer, tá? A gente cortar o que a gente não quer fora. E se você quiser chamar um ator ou uma atriz para representar, você tem que saber que você está transformando o seu filme completamente. Ele não vai ser simplesmente um documentário que estão entre aqueles gêneros ali que a gente conversou. Ele vai ser um documentário altamente performático, porque vai de acordo com a escolha do seu elenco, com a escolha das emoções que você quer. Então, ele vai ali se alterando, né? Então a gente tem que pensar com muita calma quais são as nossas escolhas iniciais, porque depois na ilha de edição a gente vai trabalhar com o que a gente tem, ainda mais em pequenas produções, né? Que a gente muitas vezes não tem muita possibilidade de saída para gravar, ou vou gravar de novo com aquela pessoa. Às vezes a pessoa quer receber dinheiro pelo depoimento, então você vai pedir mais de uma vez para ela falar. A gente tem que pensar com muita calma e com muita organização o que a gente vai fazer. Oi. Oi, bom dia. Bom dia. Eu ainda não vi o documentário, na verdade, então eu vou tentar me organizar nesse final de semana, porque eu tô sempre na correria e não consegui. Hoje eu ainda tentei entrar, assim, mas eu tentei ficar quietinha para não atrapalhar, assim, porque eu não tava muito inteirada ainda. Mas o que vocês estavam falando, o Felipe, a Roberta falou e tu falou também, eu sou formada em História, né? E aí eu pensei muito na história oral, que é essa questão das entrevistas, e eu trabalhei com isso dentro da FURG, e a gente, quando fazia entrevista, exatamente, né, na questão da pergunta, a gente sabe exatamente o que vai perguntar e o que vai tirar da pessoa, então, tipo, às vezes, ou senão a gente deixa muito aberto, e aí a pessoa responde uma coisa muito, assim, que tu não esperava, o exemplo até que tu tava dando, assim, sabe, e eu me identifiquei muito com isso nessa questão, assim. E eu vou tentar me inteirar, assim, para falar, e eu não quero falar muito porque eu tô meio perdida ainda.
Qual foi o teu tema, Rayane, de pesquisa do TCC ou foi o estágio? Não me lembro agora se tu... Foi totalmente fora disso. Trabalhei com isso, mas foi totalmente fora disso. Achei que tinha feito entrevista. Não, eu fiz, mas quando eu trabalhei com a professora Adriana Sena, que aí ela fez até um livro agora que saiu sobre as memórias dos 50 anos da FURG, que aí a gente fez entrevista oral com a Cleusa, fez com os professores da FURG, com os alunos e tal, aí eu transcrevi as entrevistas, né? Aí foi por isso que eu me inteirei mais sobre isso, mas não, meu trabalho foi totalmente diferente. Muito legal, Rayane. Eu fiquei um pouquinho aproximada assim da história oral, porque infelizmente tenho muitos amigos da história. Parece que só tem amigo da história. E aí tem uma galera que trabalha com história oral, né? E eu vi um pouquinho assim, né? Não sou especialista. Mas o que a história oral faz? Né? Ela também trabalha ali com a narrativa, né? Através das memórias da pessoa, da forma como a pessoa conta, a história oral ela também valoriza muito a questão performática, né? De como a pessoa quer se autorrepresentar. Isso também tem um valor muito grande dentro dessa teoria, né? Dessa perspectiva metodológica, que é a forma como a pessoa se veste, ela se paramenta para nos dar entrevista. Tem gente que nunca usa maquiagem, nunca arruma o cabelo, e aí no dia da entrevista vai lá e tá toda, né, toda paramentada. Tem uma história também que tem uma colega diretor que conta que ele chegou na casa para entrevistar um senhor. Esse senhor tinha pedido uma moto emprestada para o vizinho porque ele queria dar a entrevista com a moto do lado. Então, assim, ele não tinha moto, ele nem andava de moto, mas ele queria que a moto estivesse no filme, na hora que ele falasse. Ele estava com uma jaqueta e tal. Não sei se ele se vestia assim geralmente, mas ele montou o próprio cenário. E na história oral, essa paramentação, essa manipulação do cenário, ela tem valor também, né? Como um subsídio para a gente pensar, por que esse cara queria botar uma moto? O que tem a ver com o que ele está falando? Então, tudo isso vai trazendo algumas formas da gente pensar no conteúdo que a gente está conseguindo coletar através daquele personagem. E no documentário não é diferente, né? A gente estava conversando aqui até agora. Existem milhões de coisas que acontecem, da pessoa falar coisa contrária na hora da entrevista, da pessoa não falar. Também já tive esse problema. Conversei 1000 vezes com uma benzedeira lá no morro, lá em Santos, e chegou no dia da entrevista, ela simplesmente não quis dar. Então aí, muda totalmente o meu filme, e a gente tem que estar preparado, né, para todas essas adversidades, porque o documentário ele é feito 100% de adversidades. Eu acho que não tem adversidade só no começo, quando a gente está escrevendo argumento e bolando as perguntas. Mas quando a gente sai para a rua, galera, é adversidade para todo lado. É dia de chuva, é falta de luz, é cachorrada latindo que atrapalha na hora, a gente tem que mudar de lugar, é a pessoa que não quer falar, é o outro que quer falar no lugar da pessoa, porque também acontece isso. Uma vez fui fazer uma entrevista com uma pessoa, uma mulher, e o marido dela quis colar no meio da entrevista e começar a falar por ela. Eu não podia falar assim, não. Eu captei, deixei ele falando e depois falei, agora eu vou fazer só com ela, tudo bem? E aí depois eu não usei o dele, a parte dele, e deixou ele muito bravo. Mas ela concordou, então é isso. E a gente tem que estar preparado para todas as coisas que acontecem no meio do filme. Gente, eu acho que eu já chamei todo mundo. Tá faltando alguém? Alguém quer falar? Senão a gente já vai se encaminhando para o final. Tem o Bruno Guerra, é isso? Acho que não tá, né? Acho que eu vou então me encaminhando. Tá aí. Bom dia, Raquel. Bom dia, pessoal. Desculpa não conseguir falar antes com vocês. Me perdoa pela minha carinha de sono aqui. O que tu estavas falando ali em relação da gente estar sempre preparado para estar gravando, poder falar com o pessoal, eu acho bem importante. Você ter falado ali do cara ter botado a moto do lado ali para poder gravar, eu acho que as pessoas tentam se sentir confortável na situação, se sentirem adequadas a gravar, e isso
isso desmistifica algumas coisas na hora da gravação e se torna mais fácil da gente gravar quando está muito mais natural. E o fato de a gente ter a edição para poder trabalhar nisso depois, a gente dá mais valor ao que a gente está gravando. Eu vi ontem o filme, fui até umas 5 horas da manhã, mais ou menos, vendo o documentário, revi várias vezes e achei bem interessante, bem importante. O fato da gente ver e rever o documentário faz a gente ter um ponto de vista diferente, um ponto de vista como a pessoa que está assistindo o filme, como uma pessoa normal, e quando a gente revê o filme, a gente vê com um olhar mais cinematográfico, um olhar mais detalhado ao conteúdo, e a gente consegue ver algumas coisas bem importantes, como as histórias que eles contam no documentário, a trajetória dos negros na cultura, a dificuldade que eles tiveram dentro dessa evolução que a gente teve na humanidade, o fato do Brasil ter sido o último país a abolir a escravidão. E isso eu acho bem interessante, bem legal. O projeto do documentário foi muito bom mesmo, de verdade. Obrigado, Felipe, te agradeço pela oportunidade de poder falar com o pessoal. Eu não posso falar muito sobre o projeto do filme, até mesmo porque esse vídeo vai estar sendo depois postado no YouTube e a gente sabe o quão importante é a gente guardar para a gente o nosso material antes de publicar, até mesmo para não dar muito spoiler. E o nosso projeto ele conta muito a nossa vivência na comunidade, conta a história de um jovem que foi criado no meio da comunidade e submetido a trabalhar para o tráfico, e isso representa muito uma comunidade, uma realidade que a gente vive hoje, que é simplesmente aceitar o fato de viver numa comunidade assim e baixar a cabeça para muita coisa, entende? E o nosso projeto no filme, a gente mostra muito o que a gente vive, muitas histórias que a gente vê ao longo do nosso percurso dentro da comunidade. A gente fez o nosso primeiro trailer há, sei lá, 3 dias atrás, mais ou menos 2 dias atrás. Estou meio fraco de memória, acabei de acordar, então me perdoem. A gente fez o trailer e a gente pretende mostrar para vocês aqui no grupo antes de todo mundo, já que a gente vai fazer 4 trailers spin-off para poder representar um pouco do material do nosso filme, sem contar a história do nosso filme, e dar uma oportunidade de a gente catalisar um pouco mais de investidores para o nosso projeto, já que o nosso projeto, infelizmente, tem um custo muito alto. E o fato de a gente estar trabalhando num filme aqui na cidade, não ter estrutura para isso, se torna mais difícil. Porém, não é algo que a gente deva deixar de tentar, entende? E o fato de a gente estar com esse projeto e estar tentando fazer um documentário é muito importante, porque a gente precisa mostrar para a comunidade, mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor, que vivem em torno da gente, que a cultura do cinema é uma coisa além do que as pessoas podem ver ou do que a câmera expressa. Eu acho que é isso, eu não posso falar muito também, peço desculpa, mas logo vai ter um trailer para poder mostrar para vocês, um material para mostrar especialmente para vocês, antes de todo mundo. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade de falar com o pessoal. Nada, jovem, tamo aí pra isso, é pra ir compartilhando. Desculpa, Raquel, vi que tu abriu aí bem na hora, a gente já falou junto. Pode falar. E eu imagina quem vai dormir essa hora tu deve estar com dor de cabeça, tranquilo. Acho que Luciano, microfone aberto também, não sei se queria compartilhar algo, até pra gente. Eu só queria declarar que é muito rico, realmente, o documentário, riquíssimo, né? E que é necessário, como tu nos orientou, de assistir mais de uma vez, como disse o Bruno, para a gente ter outras visões, né? Não só como telespectador, mas como, né, numa formação, numa criação, tem que ter outra visão também. Mas ele é muito rico para a vida, eu achei muito belo, muito belo. Os musicais também enriquecem todo o conteúdo. Enfim, é uma matéria nova para mim que eu vou acompanhar agora
sempre. Fico feliz, Luciana. Uma coisa também que a gente não comentou é que esse documentário ele usa gráficos, né, desenhos. Sim, ele usa ali história. para contar, para ajudar também a contar a história. Geralmente a gente usa esses desenhos quando ou não tem material para colocar ali no lugar, às vezes como não tem um documento histórico, não está disponível, aí a gente faz ali pelo desenho, né? Faz uns gráficos, faz algumas coisas assim, animados e tal. Ou faz porque quer deixar bonito também. E essa parte de gráficos no filme eu gostei muito. Eu acho que compõe muito com toda a direção artística que teve, com as cores. Beijo, Rayane. A gente também já está se partindo aqui para o final, porque, né, já são 10 horas. Eu vou falar sobre a atividade da semana que vem. O professor Felipe vai combinar com vocês a data certinho pelo grupo do WhatsApp, então a galera vai acompanhando por lá. O que eu ia pedir para vocês é o seguinte: a ideia é que vocês assistam, toda semana eu vou pedir para vocês assistirem um filme, tá? Por mais que não deem tempo, quem não conseguir não assiste, mas quem conseguir vai estar acompanhando um material aí que é muito bom, muito, muito legal a gente poder ter acesso a esses trabalhos, que é o filme justamente Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho, porque na semana que vem a ideia é a gente falar um pouquinho sobre as funções das pessoas dentro de um projeto de documentário, falar quem é que faz o que é necessário, imprescindível, o que pode ter mais de 2 pessoas em cada função. E a gente também vai falar sobre essa questão da entrevista. Obrigada, professor. O professor Felipe vai botar lá o link do Jogo de Cena no grupo. E a atividade é a seguinte, né? Como a gente vai falar de funções de entrevista, na semana que vem vocês vão falar mais com a galera aí, com o Felipe e com o pessoal do projeto que vai estar presente. Eu não vou estar presente na semana que vem, mas vou estar a par de todo o processo para a semana outra, né? E qual que é a ideia? Que vocês captem pelo celular um depoimento de alguém do seu bairro, independente de você morar ou não na Zona Oeste. A ideia é que a gente experimente fazer uma entrevista, sem antes saber quais são ali os procedimentos para criar uma entrevista. Eu quero que vocês criem essa entrevista com o que vocês já têm de repertório de internet, de TV, de rádio, que a gente vai acumulando aí ao longo desse momento civilizatório que a gente vive, né? De tanta informação ao mesmo tempo. Tenho certeza que todo mundo deve ter aí um celular, né, para poder captar. Não se preocupem com a qualidade do som, da imagem. O ideal é que vocês experimentem, passem pela experiência de fazer uma entrevista. E a ideia é falar sobre alguma coisa do bairro, alguma história, algum caos, alguma coisa assim. E aí, na semana seguinte, que vocês vão fechar a data ainda com o pessoal lá no grupo do WhatsApp, a gente vai pedir para que vocês falem sobre essa entrevista. Vocês já teriam mandado pelo grupo ali, o pessoal vai mandando no grupo as suas captações. Pode ser bem curtinha, tá? Questão de 3 a 5 minutos no máximo, ou que o seu telefone aí, seu smartphone gravar. Posta lá no grupo, todo mundo vai assistindo no grupo, e no dia do encontro vocês compartilhem essa experiência. E na semana outra, eu já vou ter assistido todos esses materiais e vou comentar o que vocês trouxeram, e a gente vai transformar também esse material como recurso para o nosso próprio documentário. Tá combinado assim? Eu não vou ultrapassar muito o tempo. Todas as dúvidas podem ser tiradas ali no grupo do WhatsApp com o professor Felipe. Eu finalizo aqui agradecendo pela vocês terem participado hoje. Eu sei que é difícil, horário, trabalho, preguiça, sono, mas vamos indo. Obrigada, pessoal. Grande beijo. Deixa aí com o professor Felipe palavra final. Massa, valeu, Raquel. Então vamos organizar assim, ó, bem simples mesmo, gente. A gente tem algumas rotinas que a gente tem que ir acompanhando, que é semana que vem, provavelmente é na próxima quinta, né? Já vou adiantar. Porque a gente tem 2 convidados, e aí depende muito dos 2, porque são pessoas que estão na correria, que é a Sandrinha, do Mentes Sem Limites, que é dali da Castelo, que tem uma puta experiência, uma baita experiência em trabalho comunitário, enfim, tudo que ela já fez ao longo do tempo, né? Aí com ela e o Mestre Toiço, que é da Capoeira, né? Que tem o grupo da Capoeira, que já foi ali na Santa Rosa, na Castelo. Ele é o representante da CUFA, da Central Única de Favelas, aqui na cidade. Ele é um dos representantes,
até o último edital agora que saiu também, Bruno, até acho que o Bruno falou ali dos recursos. Cara, a gente está sempre tentando captar pelos editais, assim, esse teu trabalho, eu acho que é isso. Eu vou te mandar um que está saindo, já saiu, até o dia 12 são as inscrições, e aí eu te mando também na sequência, boto ali no grupo. Então a ideia é, próxima quinta-feira a gente vai trazer 2 convidados que já fizeram muita coisa pela comunidade. A ideia é a gente ir criando também esse contexto de aproximação com quem a gente vai, em certa altura, estar dialogando para filmar. Então isso são pessoas que a gente aproxima para depois a gente estar junto ali e poder criar alguma coisa com eles que são importantíssimos. Então, fica essa atividade que a Raquel vai deixar, eu vou pedir só para a Raquel depois, ela vai mandar um enunciado muito simples de WhatsApp, que a gente bote passo a passo, Raquel, que aí eu copio e colo no grupo, para quem não está aqui agora ou não vai até o final no YouTube ali, a gente deixa essa tarefa escrito por tópicos ali, e quinta-feira que vem o mesmo horário a princípio. Se o Toiço ou a Sandrinha tiverem alguma coisa dos corres dele, a gente vai combinando aqui, mas a princípio 9 da manhã, quinta que vem, né, e essa atividade vai entregando, pode não se sentir à vontade de botar no grupo, pode mandar para o pessoal, o meu ou da Ana Roberta, que a gente está ali na administração, ou o Matheus, a gente está administrando o grupo ali, pode mandar para nós no privado, não se sente bem confortável de botar ainda isso. Não se sente confortável de botar o que fez. Eu pensei uma coisa, Raquel, até como a gente está em bandeira preta, dá para fazer pelo vídeo do WhatsApp também, se a pessoa quiser, faz, né? Grava pelo WhatsApp. Não, eu não sei se dá para gravar a conversa chamada online, mas dá para fazer pelas plataformas aí, né? Isso, pelas plataformas, acho que é bem isso, porque a gente, em certa parte, não pode... Faz com a mãe, faz com o pai, faz com a tia. Eu ia fazer aqui, faz com a avó. Sendo aqui de uma indiscrição medonha, mas de uma grande indiscrição, temos aí possivelmente um casal aqui, então um faz com o outro, faz para testar. Sim, faz. E aí a gente vai ter a primeira participação da Ana, que tá fugindo, mas a Ana tá que nem eu, às 10 horas a gente tem desde as 9h30 a formação do Estado, que tá rolando, da CRE, tá rolando desde as 9h30, agora eu saio daqui e vou para outra, né? Então acho que a gente ficamos assim, então, nossa agenda eu tô vendo ali, Bruno, a nossa agenda é quinta-feira que vem, a gente tem um encontro com pessoas da comunidade, na quinta-feira que vem, o nosso meet aqui são com 2 convidados da própria comunidade, tá? E já vai mandando o material da entrevista para poder repassar para a Raquel. A gente vai botando os lembretes no grupo, eu só vou te pedir, Raquel, para fazer bem tópico mesmo, como fazer ali 3, 4, me manda, eu copio e colo e boto no nosso grupo. Vou pegar o jogo de cena, vou ver se já tem no YouTube disponível ou não, ou boto um link ali possível de baixar. Tem disponível, sim, tem disponível. Professor, eu vou falar só uma coisa, assim, eu não vou mandar enunciado, porque a ideia é justamente a gente observar qual que é o repertório particular de cada um. Eu bem professor já quero ensinar outra coisa. Não, é porque assim, se a pessoa vai gravar na horizontal e na vertical, o que ela está querendo dizer com isso? Alguma coisa. Se a pessoa vai dar importância... eu quero saber, assim, qual que é o repertório e a gente sempre lembrar o que é confortável de assistir. Ou o que vocês querem dizer quando você bota a pessoa na frente de uma parede branca ou na frente de uma parede que tem um monte de coisa, um monte de informação. O que você quis dizer com isso? Essa é a ideia, que seja bem particular mesmo da pessoa que vai produzir. E a ideia geral é causos do bairro, histórias do bairro. Qualquer história, pode ser da própria casa. Fala com a avó, fala com a mãe, faz o que vocês quiserem, que vocês tiverem com vontade de fazer, manda lá para a gente analisar. De falar mal dos vizinhos aqui na briga que a gente tem. Também. Gente, eu agradeço com essa, vai ficar no YouTube disponível também, né? Matheus, mais uma vez, valeuzaço por estar gravando, Matheus. Oi.